Olá, viajantes do futuro! Hoje vamos a mais alguns retratos de história, falando sobre a pré-história. Iremos fazer um resumo do começo da humanidade, onde surgiu os primeiros humanos e como se desenvolveram em civilizações. Se você quer aprender algo novo sobre os principais fatos históricos, se inspirar e se divertir, e ainda por cima fazer parte de uma comunidade de pessoas apaixonadas pelo passado, então se inscreva no nosso canal agora. Nós prometemos que você não vai se arrepender. Então se prepare para conhecer mais um fato que fez parte do seu passado, mas sempre estará nas páginas da história. Mas afinal, o que é a pré-história? Essa parte da história humana inicia antes da invenção da escrita, ou seja, os primeiros vestígios da presença humana no mundo. Isso significa que não temos registros escritos sobre essa época, e temos que depender de outras fontes para entender o que aconteceu. A pré-história se estende por milhões de anos, desde a aparição dos primeiros hominídeos até o surgimento das primeiras civilizações com escrita. É um período muito longo e diverso, e por isso é tão importante para entendermos o presente. Afinal, a pré-história foi a época em que os humanos se desenvolveram e se adaptaram ao mundo, e essas adaptações nos acompanharam até os dias de hoje. Mas por que a pré-história é tão importante para nós? Ela nos ajuda a entender como os humanos evoluíram e se desenvolveram, como eles se relacionavam com o mundo ao seu redor, e como eles foram capazes de fazer grandes avanços tecnológicos e criativos. A pré-história também nos mostra como os humanos se relacionavam entre si, como eles se organizavam em sociedades e como eles se adaptavam a diferentes ambientes. Enfim, a pré-história nos ajuda a entender não apenas o passado, mas também o presente e o futuro da humanidade. Mas afinal, de onde viemos? Apesar de ainda haver muitas questões sem resposta, a ciência nos mostra que a humanidade teve suas raízes na África há cerca de 7 milhões de anos. Nessa época, surgiram os primeiros hominídeos, ou seja, os primeiros seres humanos. Esses hominídeos eram muito diferentes de nós, mas já apresentavam algumas características que os tornavam humanos, como a locomoção bípede, ou seja, a capacidade de andar eretos, a postura ereta, a dentição primitiva e a mandíbula semelhante à da espécie humana. Mas como os hominídeos evoluíram para se tornar os humanos modernos? A resposta está na adaptação. Os hominídeos que conseguiram se adaptar melhor ao ambiente ao seu redor sobreviveram e passaram esses traços para as gerações seguintes. Assim, ao longo de milhões de anos, os hominídeos foram evoluindo e se desenvolvendo, até chegar aos humanos modernos que conhecemos hoje. Mas a evolução dos hominídeos não foi um processo linear. Existiram várias espécies diferentes de hominídeos ao longo dos milhões de anos, e algumas dessas espécies se extinguiram enquanto outras continuaram a evoluir. A espécie que mais se destacou foi o Homo sapiens, ou o ser humano moderno. Os Homo sapiens surgiram há cerca de 300 mil anos e, a partir de então, passaram a dominar o mundo. Vamos falar sobre os primeiros sinais da civilização humana, o porquê eles eram nômades e como começaram a se organizar em sociedade. Na pré-história, os humanos eram nômades porque precisavam se deslocar para encontrar alimento e água. Como não havia cultivo de plantas e criação de animais na época, eles dependiam da caça, pesca e coleta de frutas, raízes e nozes para sobreviver. Essas atividades exigiam que eles se deslocassem de um lugar para outro, seguindo os movimentos dos animais e as estações do ano. Além disso, os climas da pré-história eram muito estáveis, com períodos de seca e chuva intensa, o que também obrigava os humanos a se adaptarem e se deslocarem para encontrar água e alimento. A vida nômade também possibilitava aos humanos da pré-história se defenderem de perigos, como animais selvagens e outros grupos humanos. Eles formavam pequenos grupos, chamados de tribos, que se moviam juntos e compartilhavam o conhecimento e os recursos. Cada tribo tinha suas próprias tradições, crenças e formas de vida, mas todas eram unidas pela necessidade de sobrevivência e adaptação ao meio ambiente. A vida nômade na pré-história era difícil, mas permitiu aos humanos se adaptarem a diferentes ambientes e desenvolver habilidades de sobrevivência e comunicação. Foi somente com o surgimento da agricultura e da criação de animais, há cerca de 10 mil anos, que os humanos passaram a se fixar em um lugar e a construir suas próprias moradias. A pré-história é dividida em 3 períodos.
A Idade da Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Na Idade da Pedra, os humanos começaram a produzir e utilizar ferramentas de pedra para caça e para a produção de alimentos. Já na Idade do Bronze, os humanos passaram a produzir ferramentas de bronze, um material mais duro e resistente do que a pedra. Por fim, na Idade do Ferro, os humanos passaram a produzir ferramentas de ferro, um material ainda mais duro e resistente que o bronze, o que possibilitou o desenvolvimento de novas tecnologias, como as primeiras armas de guerra. Esses avanços tecnológicos permitiram que os humanos pudessem fixar-se em um lugar e criar a primeira forma de governo, o que deu origem às primeiras civilizações. Mas afinal, o que é civilização? Civilização é a forma como os humanos se organizam em sociedade, e inclui aspectos como a divisão do trabalho, a criação de regras e leis, e o desenvolvimento de tecnologias e artes. A civilização também está relacionada ao surgimento da escrita, o que nos permite ter registros escritos sobre o passado. Mas quando os humanos começaram a se organizar em sociedades mais complexas? Isso aconteceu há cerca de 12.000 anos, com o surgimento das primeiras civilizações. Essas civilizações surgiram na região do Oriente Médio, mais especificamente na região hoje conhecida como Irã, Iraque e Síria. Nessa região, os humanos passaram a cultivar plantas e a domesticar animais, o que permitiu que eles se estabelecessem em um lugar por mais tempo e se desenvolvessem economicamente. Mas o que tornou possível o surgimento dessas primeiras civilizações? A resposta está no clima. Há cerca de 12.000 anos, o clima na região do Oriente Médio ficou mais ameno e chuvoso, o que permitiu aos humanos cultivar plantas e criar animais. Isso foi fundamental para o surgimento da civilização, pois permitiu que os humanos se estabelecessem em um lugar por mais tempo e criassem uma base econômica. As primeiras grandes civilizações da humanidade. Depois do surgimento das primeiras civilizações, há cerca de 12.000 anos, a humanidade passou por um período de grande desenvolvimento e crescimento. Nesse período, surgiram as primeiras grandes civilizações da humanidade, que deixaram um legado duradouro e ainda podem ser vistos em muitas partes do mundo até hoje. Uma dessas civilizações foi a civilização egípcia, que surgiu há cerca de 5.000 anos na região do Egito. A civilização egípcia foi uma das primeiras a desenvolver a escrita, e também foi responsável por muitas das grandes obras arquitetônicas que conhecemos hoje, como as pirâmides. Além disso, os egípcios também foram responsáveis por muitos avanços científicos e tecnológicos, como a criação de relógios e o desenvolvimento de uma sistemática de medidas. Outra grande civilização da pré-história foi a civilização mesopotâmica, que surgiu há cerca de 4.000 anos na região que hoje é o Iraque. A civilização mesopotâmica foi uma das primeiras a criar cidades e a desenvolver uma economia complexa. Além disso, os mesopotâmicos também foram responsáveis por muitos avanços científicos e tecnológicos, como a criação de uma escrita cuneiforme e o desenvolvimento de uma matemática avançada. A Grécia Antiga surgiu há cerca de 3.000 anos e foi uma das primeiras civilizações a desenvolver uma democracia. A Grécia Antiga também foi responsável por muitos avanços científicos e filosóficos, e muitos de seus pensadores ainda são considerados importantes referências até hoje. Alguns dos principais pensadores gregos incluem Sócrates, Platão e Aristóteles. A Grécia Antiga também foi responsável por muitas das obras arquitetônicas que conhecemos hoje, como o Partenon e o Epidauro. Além disso, os gregos também desenvolveram muitas das práticas esportivas que ainda são populares hoje, como a luta olímpica e a maratona. Vamos falar sobre a Roma Antiga, uma das mais importantes civilizações da pré-história. A Roma Antiga surgiu no século VIII a.C. na região que hoje é o centro da Itália e se expandiu para se tornar um vasto império que abrangia boa parte da Europa, África e Oriente Médio. A Roma Antiga foi uma das primeiras civilizações a desenvolver um sistema de justiça complexo e um sistema de governo que ainda é utilizado como modelo em muitas partes do mundo até hoje. Além disso, a Roma Antiga também foi responsável por muitos avanços científicos e tecnológicos, como a criação de aquedutos e a construção de estradas. A Roma Antiga também deixou um importante legado cultural para a humanidade, com muitas das práticas e tradições que conhecemos hoje tendo sido influenciadas pelos romanos. Alguns exemplos incluem o calendário, a linguagem e a literatura. Alguns dos principais autores romanos incluem César, Virgílio e Horácio. Na sua opinião,
Qual foi a civilização pré-histórica que mais contribuiu para a história da humanidade e por qual motivo? Deixe nos comentários, a sua opinião é muito importante. Vamos fazer um vídeo das civilizações que mais tiverem comentários. Para concluir o vídeo sobre a pré-história, podemos destacar o que aprendemos sobre essa época da história humana. Descobrimos que os humanos primitivos eram nômades e se adaptavam ao meio ambiente em que viviam. Vimos também os avanços tecnológicos que ocorreram durante a Idade da Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ferro, permitindo o desenvolvimento de novas ferramentas e técnicas de produção. A pré-história é importante para entendermos o presente, porque nos ajuda a compreender como a humanidade evoluiu e como os primeiros seres humanos viviam. Ao estudar a pré-história, podemos entender os desafios enfrentados pelos nossos antepassados e como eles foram capazes de superá-los. Isso nos ajuda a ter uma perspectiva mais ampla da história da humanidade e nos inspira a continuar progredindo e evoluindo como sociedade. A pré-história é um período fascinante, não é mesmo? O fato de ainda não termos todas as respostas abre possibilidade para novas hipóteses e estudos. O que mais te impressionou na pré-história? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você fica sabendo quando um novo vídeo for ao ar. Siga também nosso perfil no Instagram, Retratos e História. Por hoje é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui, até a próxima história.